Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com o Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV, hoje quarta-feira, né? Já meio de semana e tal, né? E continua se aproximando do início do campeonato estadual, Série A, né? E com certeza muitas expectativas em torno dos jogos, principalmente da primeira rodada, mas enquanto isso na federação continua aquela polêmica Federação versus Fluminense e Consórcio Maracanã. Fluminense contando com o apoio do Flamengo, da diretoria do Flamengo. Com relação aos ingressos, tudo começou em função disso, né? A concessionária, né, do Maracanã e o Fluminense e o Flamengo contrários à redução do preço dos ingressos. Para a federação, os ingressos podem variar de R$ 5 a R$ 50, isso naturalmente temendo que o público, né, seja aquele vexame do ano passado, a média de público. Meu caro Fernando Antônio, como é que você está vendo essa briga toda, faltando apenas praticamente 3 dias, 4 para começar o campeonato? Um abraço a você, ao telespectador. Ano passado o ingresso variou de R$ 40 a R$ 50. Teve jogos em clássicos que os ingressos chegaram a custar R$ 60. Em primeiro lugar, você fazer um campeonato em início de temporada com essa alta temperatura, para o interior, isso é ruim. Nós já tivemos exemplos aqui em Campos, quando o Americano estava na primeira divisão, que a maioria das pessoas, pelo litoral de Campos e São João da Barra, acompanhando shows que fazem parte da programação que cada prefeitura organiza, com os estádios vazios. Começar a competição nessa época já é ruim. E você majorando o preço do ingresso, você cria uma dificuldade ainda maior, porque o torcedor não vai deixar de estar na praia, assistindo o show de graça, tomando a sua cervejinha gelada, para estar dentro de uma cidade, na arquibancada de um estádio dos nossos clubes, enfrentando a alta temperatura, sabendo que os nossos clubes, no resumo, não chegam a lugar nenhum. Desculpe o termo, mas essa é a realidade. Essa é a verdade, Na capital é diferente porque você tem todo um atrativo de turista. Pessoas que querem conhecer os clubes do Rio, pessoas que querem conhecer o Maracanã. Eu vejo que essa luta é uma luta inglória, porque você criando uma situação de reduzir o preço do ingresso, você aumenta a alternativa e a expectativa de presença de público. Não adianta você achar que o ingresso tem que ser vendido ao preço de R$ 50 se você vai ficar com as arquibancadas vazias. Se você faz aí um promocional, digamos, de 10 a 15 reais, você tendo o estádio cheio, criando também uma situação de horário, vamos assim dizer, jogo às 6 horas da tarde, porque com esse horário brasileiro de verão, você tem essa opção. Até 7h30, tá claro. Você pode ou fazer com que as partidas comecem às 6 ou até às 5, porque além de você dar a opção do torcedor de frequentar as praias do Rio de Janeiro, você dá a opção dele ir ao Maracanã. Só que o custo do Maracanã é alto. Mas esse custo já vem sendo alto desde o ano passado. E nunca ninguém fez nenhum tipo de estudo para poder fazer com que o Maracanã pudesse abrigar os jogos de campeonato estadual do Rio de Janeiro. E com essa reforma que foi feita para a Copa do Mundo, pior ainda. Exatamente, a coisa começou, Fernando, a esquentar. Porque o custo operacional aumentou. Exatamente, esse consórcio que administra o Maracanã, né, que ganhou aquela concorrência e tudo mais, ameaçou até, vem ameaçando até devolver, refazer o contrato com a prefeitura, não sei o quê. Ele quer o ingresso até R$ 100 para acompanhando dos jogos. E primeiro que se mostrou descontente, ou se mostraram os seus diretores, né, que administram, não sei se é o Odebrecht, não sei quem, porque eles queriam também, disse que na licitação estavam incluído o parque
aquático também, aquela coisa, e depois foi retirado da licitação. É uma confusão. Eu sei que o jogo, o jogo, inclusive, da primeira rodada envolvendo Fluminense e Friburguense, que seria lá, já foi transferido para a Volta Redonda. Para o Estádio da Cidadania. Exatamente. Quer dizer, é uma briga, como você está falando, uma briga que não está levando quase a nada isso, né? E uma outra questão, existem lugares, né, que os governos já estão se associando, o governo do estado, a prefeitura local, para poder fazer com que toda a linha de investimento, vamos citar um estádio aqui, a Arena Amazonas, criaram agora o torneio de verão, em que o Flamengo venceu o São Paulo por 1-0 e conquistou. Isso aí foi fundamentado em você absorver recursos para poder manter aquela praça de esportes. Sim. Porque se você fizer uma competição reunindo somente as equipes daquela região, você não cria atrativo. É verdade. Não é isso? É. E assim outras praças. Nós vamos ter aí outros estádios em que os estados vão ter que promover competições, trazendo equipes da região de São Paulo, do Rio, de Minas, que são equipes que para eles são novidades. Senão você não consegue manter. O custo é alto. Já havia uma dificuldade anterior. Com essa reforma, então, piorou. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou ontem que o estádio Los Lários, lá em Xerém, em Caxias, teve aprovadas as suas instalações. Inicialmente faltavam 3 certidões. Exatamente. Correto? Uma delas era do Corpo de Bombeiros. Isso. Aí na primeira vistoria vetaram. Exatamente. E é um estádio simpático. Eu já tive a oportunidade eu não conheço, de ir lá. Boas dependências. Por isso que é perguntando a você isso. Boas dependências, um estádio bem montado, não é uma coisa portentosa. Mas também não há essa necessidade. Uhum. Até quando veio essa informação do veto, eu conversava com o Sérgio Cavalcante, que é comentarista da Rádio Continental, e eu dizia para ele que eu estava surpreso com essa iniciativa. E agora você já me traz essa boa notícia. Foi liberado, inclusive, totalmente liberado, tanto que tem um time, um Botafogo, se não me engano, vai fazer a primeira partida dele, no caso, o primeiro jogo vai ser em São Januário, né? E porque também tem esse detalhe, o estádio lá do Engenhão, né, foi liberado apenas para receber mil torcedores. E o Botafogo, evidentemente, que em São Januário vai ter um público bem maior. Mas lá no Los Lários, no dia 7, se não me engano, já vai ter outro jogo, que vai ser, se não me engano, do Botafogo, que é um time grande, vai ser realizado lá em Xerém, esse jogo. Eu não conheço o estádio, você conhece e diz. Agora, que foi vetado, foi o estádio de Moça Bonita, está vetado, inclusive, em função do gramado, que já no ano passado estava horrível, hein? Muito ruim, principalmente aquela faixa à esquerda das cabines de rádio. Na verdade, o estádio Guilherme da Silveira Filho, que é o estádio proletário, estádio do Bangu, ele não vem recebendo reformas já há algum tempo. Apenas na primeira gestão, no primeiro ano de gestão do presidente Rubens Lopes, que sempre foi considerado como presidente de honra do Bangu, exatamente. Que houve uma reforma, inclusive em alguns pilares que sustentam a arquibancada social, onde fica a imprensa. Exatamente. Fora isso, não. Os vestiários. Eu fui lá 2 vezes, depois que o Rubens Lopes assumiu a presidência da federação, em um jogo do Americano contra o Bangu e também num jogo do Americano contra o Fluminense, que foi lá. O vestiário visitante é uma coisa pavorosa. Horrível. Eu não sei como que foi liberado. E o estádio em si, mal cuidado, muito cheio de problemas nas arquibancadas, com infiltrações que até atingiam os vestiários. Lamentavelmente, o Bangu, que foi o primeiro clube do Brasil a ter uma vila olímpica, e o estádio proletário já foi palco de grandes jogos. Exatamente. Passar por uma situação dessa realmente vergonhoso. É degradante para o futebol do Rio de Janeiro. O Bangu, que foi campeão em 1966, o Bangu que revelou Aladim,
teve a oportunidade de ter em seu time o Zizinho. Exatamente. Né? Foi vice-campeão brasileiro, né? Gilmar, que foi goleiro do São Paulo. Grandes jogadores. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco, mas antes eu quero mandar só um abraço para o Gelson Barroso do Amaral e para o Manhãs, na rua Carlos Lacerda, que disseram ontem, olha, então a gente está ouvindo, assistindo todo dia o programa de vocês, quer dizer, vocês que recebem a gente em casa de vocês, a nossa imagem, a gente entra, né, na casa residência, no apartamento de vocês, no estabelecimento comercial. Um abraço muito grande também para o Gilberto Vasconcelos, que teve dodó e tal, agora está se recuperando, e para o Mazarop, ele que esteve comigo e ele é fiscal lá numa empresa de ônibus, da empresa São João. Um abraço muito grande para vocês. Daqui a pouco nós voltamos, é rapidinho, pai bola.